Olá pessoal, aqui quem fala é o professor William e nessa oportunidade eu quero apresentar para vocês aqui de uma forma resumida um pouquinho daquilo que a gente irá estudar, ver na nossa terceira aula da disciplina Filosofia da Religião, ok? Nessa próxima aula, que é a terceira aula, como eu disse, nós teremos a oportunidade aqui de estudar sobre basicamente dois assuntos, sendo o primeiro a relação da educação cristã com a filosofia e o segundo assunto é o contexto, o histórico filosófico dos 3 primeiros séculos aí da era cristã. Nós vamos entender um pouquinho como era o mundo em que o cristianismo surgiu e se desenvolveu. Tá? Então, falando um pouquinho sobre esses dois assuntos agora, porque a ideia é que durante a aula a gente se aprofunde em cada um deles, mas aqui de uma forma resumida, apresentando para vocês aí as principais ideias dessa nossa terceira aula. Então, falando sobre o primeiro assunto, que é essa relação entre a educação cristã e a filosofia, nós precisamos começar aqui dizendo que aqueles que trabalham com educação cristã precisam considerar duas coisas. A primeira delas é que a educação cristã ela precisa servir ao reino de Deus, aos propósitos de Deus. Ela não pode ser limitada ao aspecto religioso, mas ela precisa contribuir com a formação de indivíduos que pensem o reino de Deus no mundo como um todo, pensando no ideal de Deus para a humanidade, para o mundo, não apenas para os cristãos, mas para toda a humanidade. É isso que precisa ser considerado por aqueles que trabalham com a educação cristã. E a segunda coisa a ser considerada é que a educação cristã, ela acontece, num mundo em que a filosofia predominante não é uma filosofia cristã. Muito pelo contrário. E justamente por isso é que a educação cristã ela acaba se deparando com alguns desafios, com alguns questionamentos. Então é natural que haja algum desconforto entre a educação cristã e essa filosofia, que a gente chama de não cristã, que é a filosofia como ela é, ok? Então, considerando essas duas coisas, como eu falei para vocês, aqueles que trabalham com a educação cristã, eles precisam assumir essa missão de responder às perguntas que são feitas pela filosofia, e de encarar isso mesmo como um desafio. O caminho não é se esconder, o caminho não é evitar a discussão saudável, a discussão inteligente, mas é justamente responder de uma forma inteligente, de uma forma fundamentada à filosofia, ok? Mas para que ela consiga fazer isso, ela precisa fazer algumas coisas. Quais coisas? A primeira delas, ela precisa desconstruir alguns mitos tradicionais, ok? Desconstruir alguns mitos tradicionais. Por exemplo, o exemplo de mito tradicional, de que fé e razão são coisas incompatíveis, que elas não podem existir juntas. Esse é um mito a ser desconstruído. Durante a nossa aula remota, a gente irá se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Um outro mito também é que o crescimento intelectual, acadêmico, prejudica a fé. Esse é um mito tradicional também, que precisa ser desconstruído pela educação cristã, ok? O crescimento intelectual, ele até pode prejudicar a fé, dependendo de alguns fatores. A gente vai falar sobre eles durante a nossa aula também. Mas, a grosso modo, é um mito. Ok? Porque o crescimento intelectual, do mesmo modo que ele pode prejudicar a fé, pode também favorecer a fé. E a gente vai trabalhar dentro dessa vertente também na nossa aula. Tá bom? Uma outra coisa que precisa ser feita, uma outra ação aqui pela educação cristã,
é entender qual é o papel da filosofia, né? Entender o que a filosofia faz. E, em suma, a filosofia ela existe para questionar, para propor reflexões, né? Reflexões que exigem algumas respostas que sejam relevantes para a vida, né? Para a existência humana. Então a educação cristã, aqueles que trabalham com a educação cristã, precisam, né, entender qual é a razão da existência da filosofia. E o terceiro lugar, aqueles que trabalham com a educação cristã precisam também desenvolver uma cosmovisão que seja bem fundamentada e que seja capaz de dialogar com a filosofia. Ao invés de criticar a filosofia, ao invés de ignorar a filosofia, se for desenvolvido uma cosmovisão, e explico aqui cosmovisão, é a ideia de uma mentalidade cristã bem fundamentada nas Escrituras, né, obtendo respostas daquilo que a filosofia propõe como pergunta, respostas que sejam extraídas das Escrituras, porque as Escrituras elas têm muito a nos oferecer. Então, com uma cosmovisão bem fundamentada, é capaz de dialogar de uma forma inteligente e coerente com a filosofia, ok? Então, aqueles que trabalham com a educação cristã precisam considerar essas três coisas, né, que é desconstruir alguns mitos, entender o que a filosofia faz e desenvolver uma cosmovisão cristã bem fundamentada que seja capaz de dialogar com a filosofia, ok? Então esse será o primeiro assunto da nossa aula, dessa terceira aula. E o segundo assunto, conforme eu falei aqui na introdução, será o ambiente histórico filosófico nos 3 primeiros séculos cristãos. É importante para a gente entender qual era o pano de fundo, né, do nascimento do cristianismo, durante a pregação apostólica, durante as primeiras conversões, durante as primeiras missões, né, que foram promovidas pelos missionários cristãos. Então a ideia é que durante a aula a gente consiga entender um pouquinho desse contexto histórico-filosófico, e aqui eu dou uma rápida pincelada, né? Acredita-se que o cristianismo ele nasça e se desenvolva tendo à sua volta a influência da filosofia helênica e também do pensamento judaico. Então a filosofia helênica que vem do Ocidente, né, e o pensamento judaico que vem do Oriente. Então as pessoas que ouviam o Evangelho naqueles dias eram pessoas influenciadas tanto pela filosofia helênica quanto pelo pensamento judaico. E isso nos ajudará a entender um pouquinho como os apóstolos, como os missionários, como os primeiros cristãos, eles tiveram que lidar com esses pensamentos divergentes, conflitantes, que norteava a vida das pessoas, as ações das pessoas, as crenças das pessoas, os princípios e valores daquelas pessoas daquela época. Então isso é importante para a gente, até para que nós possamos também fazer uma reflexão sobre o nosso contexto de mundo e entender a partir daí qual é a melhor maneira para comunicarmos a nossa fé, a melhor maneira da gente dialogar com os pensamentos divergentes do nosso tempo. Ok? Nós veremos que um pouquinho, né, dessa filosofia helênica, como ela surgiu, como ela se desenvolveu, quais foram as principais correntes filosóficas, né, nesses 3 primeiros séculos. Iremos entender um pouquinho o que cada uma dessas correntes filosóficas ensinava, apregoava. Iremos também entender como que o judaísmo, né, foi influenciado por essa filosofia helênica e como esse mundo helênico também recebeu influência
do judaísmo por conta da chamada diáspora, né? Que foi aquele movimento de dispersão dos judeus por conta da destruição da cidade de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então a ideia é que durante a aula a gente entenda um pouquinho desse judaísmo, desse pensamento judaico naqueles dias, ok? Influenciado pela cultura helênica, pela filosofia helênica, e também entendamos a filosofia helênica, né? Com todas as suas correntes, né? E como a mensagem cristã foi sendo pensada, refletida e pregada, né? Se aproveitando de uma forma inteligente dessa filosofia que influenciava aqueles povos e aquela geração, aquelas gerações, né? Nesses 3 primeiros séculos. Tudo bem, gente? Então essa é a ideia, essa é a proposta. Eu acredito que vai ser uma aula importante para a gente, que vai trazer para a gente uma base legal para que possamos entender, então, as aulas que teremos pela frente. Tá joia? Então eu agradeço aí, desde já, espero que vocês estejam juntos conosco, porque vamos crescer juntos, aprender juntos e dialogar um pouquinho sobre esses 2 assuntos. Ok? Deus abençoe a todos e até lá.